Olá, sou o Dr. Murari, psiquiatra e atuo na CLIGERD na unidade de Macaé. E estou aqui para falar de um tema muito importante que é o Setembro Amarelo. Sei que muita gente já conhece, já ouviu falar sobre isso, mas nós em setembro estamos no mês da prevenção contra o suicídio. E nesse momento nós temos que escutar mais, entender mais e acolher as pessoas que têm dificuldade, sofrimento e que nós podemos fazer a diferença e transformar as suas vidas. Estou aqui para falar para vocês sobre um tema muito importante que é o Setembro Amarelo, o mês da prevenção ao suicídio. Você conhece alguém que já se suicidou? Ou conhece alguém que nem todos os dias está bem? Já conhece alguém que já pensou sobre suicídio? É sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E não é mito falar sobre suicídio. O Setembro Amarelo começou em 1994, quando Mike M., nos Estados Unidos, cometeu o suicídio aos 17 anos. Na data do seu falecimento, as pessoas colocavam laços amarelos no carro e falavam o quanto era importante a preservação da vida e quanto as pessoas poderiam fazer parte desse movimento contra o suicídio. E a partir daí o movimento todos os anos ocorreu nos Estados Unidos para a prevenção do suicídio. Apenas em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, autorizou que em setembro fosse vinculado a campanha de Setembro Amarelo no Brasil. Mas vamos pensar, o Brasil vem aumentando os números esdrúxulamente de pessoas que cometem o suicídio. A todos os dias, 38 pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, cometem suicídio no Brasil. E esse número só vem aumentando aqui e em toda a América do Sul. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E esse número pode ser muito maior, porque essa taxa deve ser subestimada. Muitas pessoas não falam que cometeram um suicídio. Em alguns países a gente não tem como ter esses recursos de dados. Outro ponto muito importante é que o suicídio está em alta frequência, mais do que malária, câncer de mama e doenças como o HIV. Muitas pessoas morrem por suicídio e um dado que a gente deve colocar é que entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a quarta taxa de morte, perdendo apenas para a tuberculose, os acidentes automobilísticos e a violência interpessoal. É um problema de saúde pública e precisa de cuidado. Muitas pessoas não falam sobre o suicídio porque acreditam que é mito, que as pessoas podem muitas vezes ter uma depressãozinha aqui, alguma coisa colar e que elas vão acabar cometendo suicídio, mas não é verdade. Muitas pessoas estão sofrendo silenciosas e acabam não percebendo, mas uma depressão e outros transtornos psiquiátricos podem levar a cometer o suicídio. Poucos sabem, mas eu já tive um caso de suicídio na minha família. Muitas vezes a dor toma conta e a pessoa acaba não ficando bem, perde as esperanças, acaba entrando num contexto de depressão e não vê saída e acaba cometendo suicídio. Infelizmente, o suicídio assola várias famílias no Brasil, inclusive a minha. Quando eu era pequeno, eu lembro muito bem que uma parente minha cometeu o suicídio. Por um outro lado, a minha avó tentou por mais de 5 vezes o suicídio e não conseguiu. Ela permaneceu com a gente, com esperança, com paz, tentando todos os dias vencer a sua depressão. Muitas vezes as pessoas não têm saída, elas não sabem o que fazer e elas pensam que o suicídio, ou seja, retirar a sua própria vida, seja a única saída. Mas na verdade existe cuidado, existe esperança, existe vontade para viver e é isso que a gente tem que levar para essas pessoas. Todas as pessoas podem falar sobre suicídio e mais do que isso, falar como é possível você sair desse movimento de dor e de sofrimento e buscar com toda a sua esperança fazer a diferença. O mais importante nesse momento é acolhimento. E é isso que a gente tem que fazer sempre que alguém não vê saída na sua vida. Acolher com palavras, acolher com carinho e acolher com amor. As principais causas de suicídio são depressão, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, muitas vezes ainda ligado ao uso de substância, como o álcool e outras drogas, problemas amorosos, problemas conjugais e ainda a síndrome de Burnout. O grande ponto é que tudo tem cuidado e nesse caso é hora de procurar alguém que possa te ajudar.
Toda a vida importa e você pode fazer a diferença. Se você conhece alguém que está passando por dificuldade, saiba que você pode ajudar, escutando, acolhendo e transformando a vida dessas pessoas. A depressão é a principal causa de suicídio e muitas vezes ela vem silenciosa. Nem todo mundo mostra os sintomas, mais do que isso, tem pessoas que muitas vezes elas tentam persistir, fazer a diferença, mas mesmo assim elas estão deprimidas. Muitas vezes elas perderam o interesse e o prazer de fazer coisas que elas gostavam de fazer. Podem ficar muito tempo na cama ou não ficar na cama. Podem se alimentar muito ou perder todo o prazer pela comida. Podem ficar mais agitada, muitas vezes também mais lentificada. Mas a depressão, ela muitas vezes vem com pensamentos de ruína, pensamentos de morte e pensamentos suicidas. E tudo isso pode ter cuidado, desde que essa pessoa procure um profissional especializado que possa fazer a diferença, que possa escutar, acolher, entender todo aquele sofrimento e transformar em possibilidade. A depressão ainda ela causa perda de memória e muitas pessoas buscam um psiquiatra falando que não lembram mais o que está acontecendo. Algumas chegam a falar: doutor, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com algum problema relacionado à minha memória? Será que a minha atenção não está dando certo? Muitas vezes esse é um problema que as pessoas buscam um profissional especializado para começar a cuidar. Vamos lembrar que a depressão ela tem cuidado. Muitas vezes existem depressões persistentes, que muitas vezes demandam mais cuidado e podem demorar mais de 2 anos de tratamento. E é claro que na maioria dos problemas tem solução. É nessa hora que você precisa procurar um profissional especializado, passar por uma boa terapia, fazer processos de mudança de vida, como muitas vezes melhorar a sua alimentação, melhorar a sua higiene do sono, fazer atividades físicas, atividades intelectuais e buscar estar perto de pessoas que possam te ajudar a melhorar nesse momento onde a dor e o sofrimento tomam conta. Todos os dias, o psiquiatra é procurado por pessoas que já pensaram em suicídio ou que até mesmo já tentaram. A cada dia esse número vem aumentando. E isso acontece porque as pessoas deixam para tratar por medo do psiquiatra, que muitas vezes é visto como médico de louco. Muitas vezes a pessoa perde o interesse ou já tomou inúmeras medicações sem nenhuma melhora, sem nenhuma resposta. É nessa hora que é preciso ter cuidado. Todo profissional que escuta ativamente e acolhe o sofrimento pode transformar em possibilidade terapêutica. E aí nós podemos fazer a diferença. Toda vez que a gente escuta um paciente que está sofrendo, pensando em morte, pensando em ruína e também no suicídio, é preciso ter um cuidado. É preciso entender que esse paciente, ele precisa de uma resposta muitas vezes rápida sobre uma melhora com o uso da medicação, mas ele precisa de acolhimento através das suas palavras, através do cuidado e através da incentivação à vida, mostrando que existe esperança. Quando falamos de suicídio, não estamos falando de frescura, nem falta de Deus, nem uma pessoa que não teve oportunidade. Muitas vezes ela não escutou a informação necessária. Se você conhece alguém que está passando por sofrimento, por dor, que perdeu todas as esperanças sobre sua vida, ajude-o a procurar ajuda. Prevenir é a melhor chance de nós cuidarmos das pessoas que não estão bem. Já sabemos que 9 em 10 pessoas que escutam sobre o suicídio deixam de cometê-lo. Então, se você pode fazer a sua parte, por que não fazer? E mais do que isso, ainda nós temos um telefone que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas através do 188. E você pode fazer a diferença. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, procure alguém que possa te ajudar imediatamente. Cuide de você, cuide da sua alma. Toda a vida importa. Preserve a sua vida.